Na sexta-feira, Deus trouxe uma palavra ao meu coração e eu não consegui pregar. Essa é a verdade. O mover de Deus, o mover do Espírito Santo foi muito forte aqui. Deus fez coisas incríveis. Mais uma vez, Satanás foi envergonhado. Mais uma vez, o Senhor salvou pessoas. E são coisas que o Espírito Santo faz e nós temos simplesmente que baixar a bola e deixar Ele fazer. E eu senti no meu coração de continuar a ministração de sexta-feira, porque o Senhor liberou. Eu disse: e aí, continuo ou o Senhor vai dar outra coisa? Ele falou: pode continuar. Então nós vamos continuar. E o tema da ministração é superando obstáculos. O texto base que nós começamos a ler na sexta-feira se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. O capítulo é o 8, do 40 ao 56. Vamos ler. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. E enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, na borda na orla de suas vestes. A outra versão vai dizer assim: e logo a hemorragia dela estancou. Fica comigo aqui, tá bom até aqui. Nós já lemos esse texto, vocês conhecem essa história. E o primeiro obstáculo que nós falamos aqui na sexta-feira foi o obstáculo da humildade. Nós entendemos aqui que apesar de Jairo ser um homem muito importante, apesar de Jairo ter uma reputação a zelar, porque ele fazia parte, do grupo dos religiosos, ele era um principal da sinagoga. Apesar disso, ele teve que ter humildade, muita humildade, para se prostrar diante do Senhor. Apesar de precisar, apesar de necessitar de um milagre de Jesus, ele, antes de receber qualquer coisa, ele precisava saltar o obstáculo da falta de humildade. Porque muitas pessoas precisam de Jesus. Eu falei sobre isso aqui na sexta-feira. Precisam de Jesus, mas elas se autoprotegem o tempo todo. Se eu fizer isso, as pessoas vão ficar olhando para mim. Quantas vezes você vai numa igreja evangélica e os evangélicos, eles têm uma abordagem diferente quanto a você entregar a sua vida a Jesus Cristo? Escutem-me, eu sei que isso está se perdendo nas igrejas. Eu tenho ido em igrejas algumas vezes e eles não fazem mais o apelo, eles não chamam mais as pessoas para entregarem suas vidas a Jesus. Eu não sei se é por falta de fé ou se porque está fora de moda, mas eu ainda sou um pastor tradicional. Eu ainda sou um cara que da old school, da escola antiga. É isso. Eu sei que eu tenho carinha de 29, mas eu ainda sou da escola antiga. Você não tem noção de quão tradicional eu sou. Eu gosto sim claro que não prezo as tradições, eu prefiro a palavra, as escrituras. Mas eu ainda sou um cara ainda que não negocio não. Eu não negocio com muita coisa, não negocio não. E você vai numa igreja evangélica, talvez você veio aqui na Lírio, e ao final do culto o pastor perguntou: quem quer entregar a sua vida a Jesus? Escutem-me, quando o pastor diz isso, ele não está falando para você entregar a sua vida para a igreja. Ele está falando para você entregar a sua vida a Jesus. Eu entendo também que muitos pastores têm uma abordagem que não é a correta quando eles dizem: vocês querem aceitar Jesus, porque primeiro que não é nós que aceitamos Jesus, é Ele que nos aceita. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que uma pessoa que está numa igreja evangélica, ela aceita o que vem de Jesus, ela aceita Jesus. E a minha esposa mesmo era uma dessas pessoas que não entregou sua vida a Cristo, porque o pastor falava assim: quem quer aceitar Jesus? E ela dizia lá no banco sentada, ela dizia: eu já tenho Jesus, eu já aceitei Jesus.
E de uma forma inteligente, ela não estava errada não, ela estava muito correta. Aí o dia que o pastor foi na nossa casa, ele perguntou, o pastor Sidney perguntou: Letícia, por que você ainda não entregou sua vida a Jesus? E ela disse: é porque toda vez que eu vou na igreja, o senhor fala quem quer aceitar Jesus. Eu já aceitei, eu não vou lá na frente. Agora se o senhor falar assim, quem quer entregar a sua vida a Jesus, quem quer andar com Jesus a partir de hoje, ou quem quer fazer parte dessa igreja, eu já tinha levantado a minha mão e tinha ido lá na frente. Aí o pastor Sidney falou: e hoje, você quer que eu fale o quê? Ela falou: fala qualquer coisa, porque eu estou precisando de Jesus. E naquela noite ela entregou sua vida ao Senhor. Então, quando alguém diz quem quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, ele está falando para você o seguinte: olha, quem quer andar com Jesus, quem quer ser direcionado por Jesus, a partir de hoje, quem quer ser administrado, ter a sua vida administrada por Jesus, é isso que ele está dizendo. Mas neste momento, muitas pessoas até precisam. Tem gente que quer, e precisa entregar a sua vida a Jesus, e o diabo diz: não, você não precisa fazer isso. E eu vou dizer: precisa, tá bom? Para você que acha que não precisa levantar a mão para entregar a sua vida a Jesus, para de ser ignorante. Para de ser ignorante. Porque quando você levanta a sua mão, você está sinalizando no âmbito espiritual uma decisão espiritual. Não é somente levantar a mão na igreja, não é isso somente. Não, isso é pouco mesmo, concordo. Mas quando você levanta a sua mão, você está dizendo: eu quero Jesus. Neste momento que você levanta a sua mão, o diabo fala assim: ah, não, perdi. E Deus fala: agora, diabo, mete marcha, porque quem vai cuidar da vida dela agora sou eu. Quem vai cuidar da vida dele agora sou eu. É isso que acontece. Então, por favor, não fique achando que é só um ato de levantar as mãos. Agora também tem o caso das pessoas que querem levantar as mãos, mas elas ficam com vergonha. O Jairo, se a gente for ler os 16 versículos que nós começamos a ler, no final da história você vai ver que ele recebe a cura da sua filha. A sua filha estava morta. Porque enquanto Jairo está aqui, enquanto nós paramos aqui na história, logo na sequência vai vir alguém dizendo: não incomode mais o mestre, porque o mestre, a sua filha morreu. Mas o Jairo, ele já estava naquele processo. Mas para ele chegar diante de Jesus, ele teve que ter humildade, como eu falei aqui. Ah, mas eu vou ter que levantar minha mão? Todo mundo vai me ver? Todo mundo vai ficar me olhando? Todo mundo... Pois é, e aí você não recebe a cura, aí você não recebe o milagre, aí você continua se protegendo. Imagine o Jairo: ai, minha filha está morrendo em casa. Ah, minha filha está morrendo, mas eu vou ter que ir até Jesus? Eu vou ter que me prostrar? Eu vou ter que fazer isso mesmo na frente de todo mundo? Não, é mais ou menos isso aqui: que ela morra, mas eu não vou me prostrar. Que ela morra, mas eu não vou me posicionar. Quando você não levanta a sua mão para Jesus Cristo, você está dizendo o seguinte: ah, que eu me lasque, todinho, mas eu não vou pagar esse mico não. Ou seja, eu morro sem salvação, eu vou para o inferno, eu vou continuar com a minha vida desgraçada, mas eu não levanto a minha mão, porque eu tenho vergonha. O primeiro obstáculo que você precisa para viver uma vida de milagres é pular a falta de humildade. Agora, Jairo pula o primeiro obstáculo, que é a falta de humildade. Ele se prostra diante de Jesus. Primeiro obstáculo está concluído. Agora Jairo disse: bom, eu consegui romper com o meu ego, eu consegui romper com o meu orgulho, e eu quero agora eu preciso de um milagre. Ele se prostrou. Imagine você, eu falei sobre isso na sexta-feira. Imagine você, um homem importante na religião judaica, o chefe de uma sinagoga, o responsável por uma igreja judaica, e esse homem agora prostrado diante de Jesus, sem se importar com o que os outros vão dizer, sem se importar com o que os outros vão falar. E esse homem simplesmente, após se prostrar, ele diz: Jesus, por favor, a minha filha
está morrendo. Depois, escutem só, isso aqui fica uma lição também, porque tem muita gente pedindo coisas a Jesus sem antes se humilhar diante do Senhor. Como eu falei na sexta-feira, tem muita gente mala. Senhor, se o Senhor não fizer, nunca mais eu falo com o Senhor. Nossa, se eu sou Jesus, eu te dou um chute, mano. Mas é que eu não sou Jesus. Jesus não fazia isso também, né? Jesus só chutava só os vagabundos. Os vagabundos dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes. Ele não dava moleza não, ele sentava madeira. Dava no meio mesmo. Chegou o machão, chegou brabão, ele quebrava na emenda. Agora quando a pessoa via humilde, Jesus era humilde. E tem muita gente falando: ô Senhor, me faz a coisa. Irmão, primeiro você baixa a bola, primeiro você se humilha, depois você vai falar o que você precisa. Esse é um segredo para você viver milagre. Esse é um segredo para você ter as suas orações respondidas. Primeiro se humilha. Se você serve ao Senhor, você vai ter que ser humilde. Se você serve a Satanás, você não precisa ser humilde. Pronto, falei. Vou falar de novo. Se você serve ao diabo, você não precisa ser humilde, porque o seu Senhor não é humilde. O seu mestre não é humilde. Agora, se você serve a Jesus, você precisa ser humilde. E não somente isso, aceitar passar por humilhação. Porque o mestre passou, e o discípulo passa pelo caminho que o seu mestre passa. Se o mestre foi humilhado, você também tem que ser humilhado e tem que ficar quietinho, porque o mestre ficou quietinho. Pelo contrário, enquanto ele estava sendo muito humilhado, ele olha para a multidão e fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Alguém que humilha você, você tem que dizer: Senhor, perdoa ela, porque o dia que ela te conhecer, o dia que ele te conhecer, ele vai pedir perdão. Essa é a verdade. Tem pessoas que nos humilham porque falta Deus na vida delas, e falta Deus na vida delas muitas vezes por nossa culpa, porque o nosso exemplo não carrega as pessoas junto com a gente. Agora, quando nós temos a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa, uma pessoa que te humilhou, você chegar nela no final da tarde e dizer a ela: eu posso orar por você? Aí a coisa muda. Porque aí a pessoa volta para casa falando: caramba, mano, eu acabei com ela, e ela ainda veio de tarde ainda falar para orar por mim. E fica tranquilo, porque se ela falar assim: não vai orar por mim não, você fala: tá bom. Deus quebra essas pessoas, sabia? Vou contar uma história rapidinho aqui. Teve um cara que estava na rua indo trabalhar, e alguém chegou, deu um folhetinho, um folheto da palavra de Deus para ele. E aí ele pegou simplesmente e fez assim, ó, com um papel na cara do irmão. Picotou aquele folheto e jogou no irmão. E falou: ah, essa porcaria aí, rapaz, palavra de Deus o quê? E foi embora trabalhar. Quando ele chegou na empresa, que ele foi trocar de roupa, ele foi colocar o avental da empresa, caiu um pedaço, ainda sobrou um pedacinho do papel do folhetinho que ele rasgou dentro do bolso dele. E dentro do folhetinho estava escrito assim: disse Jesus, 2 pontos. Mas só estava escrito isso. Era só o que sobrou do papel. E ele foi trabalhar. Ele entrava às 2 da tarde no trabalho. E essa história, o cara testemunhou na igreja de um amigo meu. O cara que aconteceu isso com ele. E ele falou: Melk, ontem lá na igreja o cara testemunhou isso, cara. Então é uma história verídica, não é uma parábola não. E diz que esse cara pegou aquele folhetinho e ficou pensando naquilo. O que Jesus disse? O que Jesus disse? E à tarde, foi dando 3 da tarde, 5 da tarde, e ele só pensava: o que Jesus disse? O que Jesus disse? O que Jesus disse? Quando chegou 10 da noite, ele não aguentava mais. O que Jesus disse? Ele foi para casa, 2 da manhã, ele já estava deitado na cama, e ele não conseguia dormir pensando: o que Jesus disse? Por que eu rasguei aquele panfleto? Se eu não tivesse rasgado, eu ia saber o que Jesus disse. E aí ele lembrou do irmão José, que morava do lado da sua casa. 2 da manhã ele bate na porta do irmão José, e ele diz: irmão José, por favor, o senhor é crente? Sim, eu sou crente. Fala para mim, o que
Jesus disse. E o irmão José, entra aí que eu vou falar para você o que Jesus disse. 6 da manhã ele sai lavado de lágrimas. Agora um servo de Jesus aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. É nesse nível, irmão. É assim que Deus faz com os caras que se acham soberbos. Segundo obstáculo que impede muitas pessoas de receberem bênçãos, receberem uma vida de Deus, de receber dons espirituais. E agora Jairo teve que enfrentar. É o obstáculo da espera. Jairo faz tudo certinho. Se humilha, se dobra. Ai, o Senhor é o rei. O Senhor é o Senhor, eu sou o Zé Ruela. Ai, e agora, por favor, cura minha filha. Aí Jesus fala: vamos lá. Cara, é um negócio. Eles começam a andar. Jesus fala: alguém me tocou. Eu imagino o Jairo: não tem problema, Jesus, bora. Senhor, a menina vai morrer. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Aí começa uma história. Agora Pedro já entra na história, já para tudo. Aí Pedro já começa: Senhor, mas você também tá chato hoje, hein? Porque tá todo mundo aí encostando no Senhor, esbarrando no Senhor, e o Senhor para tudo. O rapaz aí, esperando, a filha dele tá quase morrendo lá, e o Senhor para tudo para falar que alguém encostou no Senhor. Mas é óbvio que encostaram. Jesus fala: não, mas alguém tocou em mim de uma forma diferente. Aí vem mais uma resenha. Eu imagino Jesus falando assim: eu não saio daqui enquanto não se apresentar a pessoa que tocou em mim. Aí imagina o Jairo, meu irmão. Agora se coloca no papel de Jairo. Aqui, se coçando. Vamos. Me ensina, não. A menina tá morrendo lá. Aí Jesus vai para uma resenha. O texto é muito rápido, mas, irmão, para quem tá precisando de um milagre, esperar é muito difícil. E é aqui que muitos reprovam. Você até saltou o primeiro obstáculo, que é a humildade. Mas agora, na hora da espera, Jesus está ali conversando, fazendo um outro milagre, atendendo outra pessoa. Você fala: quer saber, mano? Eu vou fazer do meu jeito. Jesus está demorando demais. Vou fazer do meu jeito. Quer saber? Fica aí. Já pega a menina, já leva para o hospital. E a menina morre, vai fazer o enterro dela. Não quero nem saber desse Jesus mais. Quero nem saber. Miserável, fui até ele, fui mal humilde com ele, fui mal humildão. Cheguei lá, paguei mó mico. Me dobrei todinho, todo mundo me olhando lá. O cara falou que ia e não foi. Ficou lá conversando com a mulher lá. Pelo amor de Deus, esse Jesus aí, mano, tá tirando. É assim que a gente faz, cara. Quantas vezes você deixou de avançar em Deus porque você não tem capacidade de esperar? E nós vivemos uma época onde, irmãos, olha que loucura. Olha que loucura. Uma parte da sociedade vive o presente do passado, e a outra parte vive o presente do futuro. Raros são os casos de pessoas que vivem somente no presente, pessoas que vivem somente o dia a dia, entendendo que amanhã pode estar vivo ou não, e que vai se preparar sim, mas tranquilo, que encara esse negócio do dia a dia de forma madura. São poucas as pessoas que encaram o presente de forma madura, que vive só o presente. Tipo assim: ontem foi muito bom e hoje tá ruim. Não tem problema não, mas ontem foi bom. Poucas pessoas pensam assim. Ontem foi muito bom,
Ontem você teve saúde, ontem você estava bem, hoje deu tudo errado, e agora as pessoas ficam, ou no passado, ai, por que não volta a ser como antes? E outros falando, ai, eu espero que acaba logo esse dia para me viver amanhã, porque amanhã, vivendo amanhã. E aí nós temos aquela doença que nós temos hoje muito aí comum, que é a ansiedade. O que é ansiedade? É viver em excesso o futuro. É viver com muita intensidade o que não aconteceu ainda. E a gente não consegue esperar. Nós vivemos numa sociedade, eu já falei sobre isso numa outra ministração, que nós pegamos um hambúrguer que está escrito assim, olha, deixe no micro-ondas um minuto. A gente tira com 47 segundos. 53, a gente já tá, 53 segundos. A gente tá assim, ó, micro-ondas lento. Mas não é o micro-ondas, é o tempo que é assim. Essa desgraça desse micro-ondas, vou quebrar essa porcaria. Você quer que ele faz o quê? E aí a gente come frio. A gente pega o hambúrguer, o queijo não derreteu, e a gente fala, essa porcaria não presta aqui, o queijo não derreteu. Mas não é, você não esperou. Já dizia os antigos que o apressado come cru ou frio, né? Ou quente demais também. Ou seja, o apressado só se lasca. Esperar é um problema. A gente ora pedindo algo a Deus, a coisa não acontece, e você fica reclamando. Tá vendo? Aí já vem. Aí você perde. É agora que você perde. Irmão, é aqui que você perde. Quando você começa, tá vendo? Isso é porque eu sou dizimista, fiel. Isso é porque eu sou ofertante. Eu sirvo na casa de Deus. Eu faço, eu aconteço. Aí, ó, na hora que a gente mais precisa, cadê Deus? Cara, perdeu. Sabe o que acontece agora? Você vai pro final da fila. Imagina Jairo. Escutem-me. Vocês acham mesmo que se Jairo falasse assim, aí Jesus, vai demorar mais? Vocês acham mesmo que Jesus ia falar assim, é verdade, né? Vocês acham mesmo? Você acha mesmo que Jesus ia falar assim, Jairo, me perdoa em nome de mim mesmo? Em nome de Jesus. É Ele mesmo? Imagine Jesus falando para Jairo, me perdoe em nome de mim. Vamos lá, monta aqui nas minhas costas que nós vamos voando. Eu tenho poder. Vocês acham mesmo? Você acha mesmo que o fato de você ficar, e aí Deus, você acha mesmo que isso vai fazer você viver milagres? Você acha mesmo que isso vai fazer com que você viva dons espirituais? Você acha mesmo que não esperando o momento certo do Senhor, você vai pular na frente dos outros? E esse é o segundo obstáculo que as pessoas precisam saber pular. O salmista já ensinava quando ele dizia, esperei. Salmo 40 vai dizer, esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, colocou meus pés sobre a rocha firme. Mas por que Jesus fez? Por que Deus fez isso com ele? Porque Ele esperou. Eu sei que nesta época, nesta geração, esperar é um problema sério. Mas aí, Deus está pouco se lixando. Ele é eterno. Ele não é movido ao tempo cronológico. Ele não é movido a esse cronos, não. Ele é kairos. O tempo dele é eterno. Ele era, é e sempre será.
Agora, quer receber milagres do Senhor? Primeiro, seja humilde. Segundo, salte o obstáculo da espera. Espere, confie. Diga, eu coloquei nas mãos dele, vai acontecer. É claro que existem coisas na vida que não é para esperar, e Deus vai dizer a você, vai lá e faz. O Espírito Santo vai dizer, faça. Tem coisas que escutem, nós cristãos erramos muito nisso. Existem coisas que era para nós orarmos e esperarmos. E sabe o que nós fazemos? Nós agimos e dá ruim. Existem coisas também que era para nós apenas agir, e a gente fica orando. Tem coisa que é para você fazer, tem coisa que Deus não vai fazer. Não adianta orar, porque Deus não vai fazer, é você que tem que fazer. Vou dar um exemplo. Vícios. Deus não vai arrancar vício. Ai, Senhor, arranca de mim, e está no pecado. Aqui, é como se fosse imagine você o pecado uma mamadeira. Arranca isso de mim, Deus. Arranca de mim, Senhor. Tira isso de minha vida. Cigarrão na boca. Tira isso de mim, Senhor. Momento carinho. Você acha mesmo que um querubim vai descer e vai dar um tapa na sua cabeça? Você acha mesmo que um querubim vai descer, um arcanjo, arrancar um cigarro da sua boca, seu burro? Você é doido da cabeça? Você acha mesmo que vai vir um anjo na hora que você está olhando pornografia, e o anjo vai ficar na frente do seu celular assim? Você acha mesmo que é assim? Existem coisas que não é para orar, querido. Existem coisas que é para arrancar. Foi você que colocou essa porcaria na sua vida, então trata de arrancar. Não foi Deus que colocou na sua vida isso. Tira você. Gente que usa droga. Eu sou viciado em cocaína. Primeiro que você é um otário, que nem tem mais cocaína. Nem existe mais cocaína. Cocaína existia há 20 anos atrás. Hoje você cheira éter com bicarbonato e pó royal. E ainda fala pra mim que tá muito louco. Você merece uma surra. Tô muito louco. De quê? De pó royal? Você é louco? Você é doido mesmo. Você não é que você ficou muito louco, não. Você já é. Ai, Senhor, tira de mim esse vício. Não, Deus não vai tirar. É você que tem que parar e dizer, chega, parou. Não mais. Joga tudo fora, joga isqueiro, joga cinzeiro. Crente que diz que parou de fumar, aceitou Jesus, parou de fumar, mas o cigarro está lá em cima no armário lá. Pra que você está com essa porcaria lá? Por que você deixou essa merda lá? Pronto, falei. Pra quando você te passar raiva, você ir lá e pegar ele? Ai, pastor, é que quando eu fico nervoso. Pois é, irmão, o diabo vai fazer você ficar nervoso o tempo inteiro, para você nunca mais sair desse vídeo. Agora, quer saber? Deixa eu explicar para você como é que funciona. Você tira, você pega o cigarro, pega cinzeiro, pega cachaça, joga tudo fora, tira da sua vida. E quando eu ficar nervoso, pastor? Rapaz, se eu fosse do mundo, eu ia falar um negócio muito feio para você, mas eu vou falar agora, eu sou crente, eu vou falar um negócio bonito. E quando eu ficar nervoso, pastor? Vai pescar, né? Não vai pescar também não, que passa mais raiva. A linha enrosca nas pernas da gente, o anzol entra na... Não vai pescar não, isso aí é conselho de tolo. Quando você ficar nervoso, vai orar. Agora sim. Aí você dobra o joelho e vai orar. E vai falar, Senhor, eu tô nervoso, me ajuda aqui, ó. Tem coisa que não é para esperar não, tem coisa que é para fazer. Você tem que pedir perdão para sua esposa. Você tem que pedir perdão para o seu marido. Você tem que pedir perdão para os seus filhos. Os filhos têm que pedir perdão para os pais. E tá lá, eu estou esperando em Deus. Está esperando em Deus, você vai para o inferno, viu? Não tem que esperar, tem que fazer. Então esperar em Deus
vai levar você a lugares que você não experimentou chegar ainda, porque não tinha calma, não tinha paciência. Coloque algo nas mãos do Senhor e espera. Continua buscando, é claro, porque a palavra diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Sim, continue orando, mas também não fica, seja maduro. Por isso a importância, eu preciso falar sobre isso. Queridos, igreja do Senhor, sabe o que está faltando em nós? Sabe o que está faltando em nós? O Espírito Santo. Não adianta eu vir aqui todo domingo pregar, se você não tiver o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos dá maturidade. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo diz coisas a nós que homens não vão dizer. Por exemplo, já teve vezes de eu colocar algo nas mãos de Deus, e no outro dia ficar: Senhor, Senhor, eu coloquei aquilo nas tuas mãos. Aí 9 da manhã eu orei, meio-dia está lá eu de novo: Senhor, eu coloquei nas tuas mãos. Só lembra, né? 3 da tarde: Senhor, não se esqueça daquilo. E o Espírito Santo fala no meu coração assim: chega. O Espírito Santo fala: chega, não ore mais por isso. Você já entregou na mão dele? Chega. Tá bom. E aí quando chega às 6 da tarde, eu lembrava daquele negócio, eu ia orar e falava assim: você já sabe, né? É isso aí. É assim. Agora, quando você não tem o Espírito Santo, você mete o louco. Quando você não tem o Espírito Santo, você é um cavalo tampando o olho. Sai da estrada, rasga o peito na cerca. Ixi, come cocô pensando que é capim. É um cavalo doido, cego. Por isso, peçam o Espírito Santo. Busquem o Espírito Santo nas suas orações, queridos. Inicia pedindo a presença do Espírito Santo. Comece o seu dia pedindo a companhia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai ensinar essas coisas para vocês pessoalmente. Não é um Zé Mané que vai falar, não. É o Espírito Santo que vai falar com você todos os dias. E ele fala, viu? Quem aqui tem experiência do Espírito Santo falando no coração? Tá aí, ó. É maravilhoso. Você que não tem ainda essa experiência, peça. Fala: Espírito Santo, eu quero esse negócio aí, ó. Porque o Espírito Santo vai ensinar você a ser humilde. Olha só que coisa interessante. Quem tem o Espírito Santo não precisa de uma pregação como essa para aprender alguma coisa, porque o Espírito Santo já falou. Isso aqui é só para relembrar. O Espírito Santo vai ensinar você a ser humilde. O Espírito Santo vai ensinar você a esperar. O Espírito Santo vai ensinar você a agir. Ele vai dizer: vai lá, meu filho, agora é a hora de agir. Levanta, grita que a muralha cai. E tem hora que ele vai falar assim: não é para gritar agora não. Agora você vai só rodear quietinho. Fique quietinho. Esse é o Espírito Santo. E agora eu vou para o terceiro obstáculo, e aqui eu encerro. Jairo está esperando Jesus desenrolar o mistério lá com a mulher. Beleza, a mulher chora, a mulher, imagina, né? Eu quero contar meu testemunho. Uma mulher que 12 anos estava enferma, sangrando o tempo todo. Agora ela vai contar o testemunho dela, e o Jairo está lá esperando. Mas não é só isso não. Na hora que Jesus fala assim: amém, agora vamos, Jairo. Chega alguém: ei, não precisa mais incomodar o mestre. A menina já morreu. Rapaz, e agora, bichão? E agora? O que você faz? O que você faz? Você xinga Jesus? Quando aparentemente o que você confiou, esperou, você foi humilde, você esperou e o negócio deu ruim, o que você faz? Você xinga, não é? Você sai da igreja. Você fala: agora eu não fico mais, agora eu não sirvo mais a Deus. É assim. É por isso que você não experimentou uma vida top das galáxias ainda. Porque você ainda está tropeçando em obstáculos. Você ainda está... Na hora que você vai pular, você cai toda hora. Você já viu essa corrida com barreiras? Já viu? Quem já viu essa corrida com barreiras? Levanta a mão por gentileza. Quem já viu?
Ok? Quem não viu ainda, levanta a mão, por favor. Quem não quer levantar a mão para nada, levanta a mão aí só para me orar por vocês, ou incrédulo, miserável. Nem para levantar a mão você presta, vai servir para receber milagre. O cara não tem nem coragem de levantar a mão, vai ter coragem para se prostrar diante de Jesus. Uma preguiça desgraçada. Já. Mas tá bom, continua aí, continua. Uma hora Jesus fala com você, você aprende a ser mais obediente. E não fica bravo comigo não, você vai perder seu tempo, porque eu continuo assim. Agora escuta isso. Jairo está lá esperando, chega a notícia, já era, morreu. Rapaz, se você é Jairo, hein? Já chega em Jesus e já fala, tá vendo aí? Como é que é? E agora? Tá lá, morreu. Tá? Não precisa mais não. Não é assim que a gente faz? E o terceiro obstáculo que muitas pessoas tropeçam e não vivem milagres é o obstáculo da fé. Eu disse que para você chegar em Deus, para você começar, você nunca chega com fé, você chega com humildade. Depois você tem a humildade de esperar. Agora sim, agora precisa de fé. A fé é quando a casa caiu. Tem gente que fala que tem fé quando as coisas estão bem. Ah, irmão, quando as coisas estão bem, quando eu estou trabalhando, quando está pingando, mas está pingando, quando está ruim, mas a conta de luz está paga, não vão cortar. Agora eu quero ver quando começa a faltar tudo. Se você olha assim e fala assim, eu confio, eu sei que Ele está comigo, eu sei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E olha para o armário e está vazio. E agora? Você xinga? E agora? Você briga? E agora você ameaça Deus? Você ameaça Jesus? Você faz igual esses hereges que diz, encoste Deus na parede. Você que é dizimista, encosta Deus na parede. Ai, que vontade de dar um tapa na orelha de um ignorante desse aí. Encostar Deus na parede. Quem é você, seu verme, do tamanho de Deus? A fé você não fala sobre ela, a fé você demonstra ela. E não demonstra a fé nunca falando, é com atitude, é gemendo. Você demonstra a fé quando você está gemendo, quando você está chorando, quando você está de joelho ali, ó, que você não tem lágrima, mas você não vai embora, você não sai da presença do mestre. Ah, está doendo, mas eu creio que Ele está comigo. O meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. É assim que eu demonstro fé. Até hoje você não estava agindo dessa maneira, mas a partir de hoje o Espírito Santo está entregando essa fé a você. Recebe aí. Mistura o aplauso com glória a Deus aí, senão não vale nada. E agora o Jairo recebe aquela notícia. E aqui eu quero encerrar. Será que eu consigo terminar o culto hoje com 10 minutos antes? Se eu conseguir terminar, eu falo pro Samson, não ligo quando a palavra é ruim não, desde que eu terminei o culto no horário certo. Escuta aqui, porque a palavra quem dá é o Espírito Santo, Ele fala com cada um do jeito que Ele quiser. Tem gente que nem está me ouvindo aqui, mas o Espírito Santo está arrebentando ela por dentro. E está tudo certo. Agora escutem-me. Por que o Jairo não se desesperou? Por que o Jairo não pulou alto agora? Por que o Jairo não ficou nervoso com Jesus? O texto não mostra isso. Porque na hora que chega a má notícia, Jesus vira para Jairo e disse assim para ele assim: crê somente, creia, continue crendo, continue colocando a sua fé em prática. Agora sim, Jesus vira para Jairo e fala o quê? Calma, moreno. Eu imagino Jesus virando para Jairo e falando: calma, moreno, vai dar bom. Aqui, relaxa, moreno.
De boa. Bora, onde é a sua casa, miserável? Fala aí. Melque capítulo 2, Jesus vira para Jairo e fala: e aí, miserável, onde é a sua casa? Fala aí, carniça. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Jesus olha para mim do céu e fala, acho que Deus olha assim e fala assim: você morreu por ele, né? E Deus fala assim, Jesus fala assim, Aí, e Jesus fala assim: eu gosto tanto dele que eu fiz ele virar pastor, que se não fosse assim ele ia para o inferno. Jesus gosta tanto de mim, irmão, que ele me fez virar pastor, senão eu ia para o inferno. Mas ia de tobogã, escorregando, sem parar no 24º andar. Você já conhece qual é. Gente, sabe por que Jairo não xinga? Jairo iria xingar se ele estivesse com o sumo sacerdote. Jairo iria xingar se ele estivesse indo acompanhado de um levita. Jairo iria xingar se ele estivesse indo acompanhado por um médico. Mas Jairo sabe com quem ele está indo para casa. Jairo sabe com quem que ele está indo para casa. Jairo sabe que aquele Jesus que está indo com ele acabou de curar a mulher, mas já ressuscitou gente, já fez o cego enxergar, o paralítico já andou. Jairo sabia que ali o milagre estava andando junto com ele. Jesus era o milagre encarnado, andando com ele. Quem tem essa confiança não xinga. Quem tem essa confiança não esperneia. Quem conhece Jesus, quem conhece o poder de Jesus, quem conhece o poder que Jesus Cristo tem, não fica desesperado, porque não importa o que aconteça, o milagre vai acontecer na hora certa. Glorifica o nome do Jesus aí, não aplaude somente não, glorifica ele, diga: eu te amo, Jesus. Oh glória! Quando você conhece Jesus, irmão, sabe por que a gente espana? Porque a gente acha que Jesus é qualquer um. Sabe por que a gente espana? Porque a gente não entende que Ele é o Filho de Deus e que todo o poder foi dado a Ele. Filipenses capítulo 2 vai dizer isso. Sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando a forma de servo. Pelo que Deus o exaltou de sobremaneira, que deu-lhe um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra, para que diante deste nome todo joelho se prostre e toda língua confesse que Ele é Senhor. Sabe qual a nossa diferença para os demônios? Eu vou dizer a você qual a diferença do crente para o demônio. O demônio obedece. Essa é a diferença. O demônio reconhece quem Jesus é e o crente não. Você chega no endemoniado e fala com a autoridade de Deus. Estou falando para você que vive com a sua vida toda torta, não que fica aí: sai não, Jesus, sai agora, sai agora. Aí, sai por favor. Não, estou falando de você não. Estou falando de gente que tem vida com Deus, que tem vida com Deus, que é o próximo nível que Deus quer você, vida com Ele. Gente que tem vida com Deus chega num demônio e fala: sai agora em nome de Jesus, sem gritar, sem espernear. Crente que vai falando, que vai expulsar demônio, começa a falar em língua. Você está com medo, rapaz. Você está morrendo de medo. E quem disse? Jesus falou para falar em línguas quando estivesse expulsando demônio? Jesus falou: expulsarão. Eu nunca vi expulsar alguém falando em línguas. Chega na sua casa e tem uma vizinha lá pegando as suas plantas. Começa a falar em línguas com ela. Você vê lá e fala assim: nossa, você é louca. Expulsar é poucas ideias. Sai agora em nome de Jesus. É isso que é expulsar.
Gente que fica colocando a mão na cabeça de pessoa endemoniada. Rapaz, você é doido, cara. Você não lê Bíblia. Por isso você faz as besteiras aí. Porque está escrito na palavra de Deus: não impõe as mãos precipitadamente em alguém. Está escrito isso lá. Fica lá botando a mão na cabeça do demônio. É que, rapaz, Jesus vai expulsar. Expulsarão o demônio. Chega e fala: sai agora em nome de Jesus. E se tem autoridade na sua vida, vai sair. Se não tem, você chama alguém, porque já amoiou. Quem anda com Jesus sabe que ele tem autoridade. E respeita a autoridade de Jesus. E entende: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade dele, vai acontecer. Se não acontecer, é porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ah, pastor, eu orei tanto para Deus não deixar minha mãe morrer. Ela era tão nova, pastor, 89 anos de idade, na flor da idade. Você quer que a sua mãe viva até quantos anos, seu miserável? Até 150? Você é doido? Ah, eu orei para Jesus curar ela e Jesus não curou. Irmão, a doença da idade Jesus não cura não, viu? Só para você saber. Para de ser burro. O próprio Davi falou: depois dos 80 é cansaço e enfado. Eu sei que a gente quer que as pessoas vivam até 150, mas não tem jeito não. Você não vai do jeito que você está comendo igual um porco, você não vai durar mais que 75. Come virado um dragão, não faz exercício físico. Aí quando chega a 75 anos de idade, tá escangalhado, tá morrendo e pedindo cura. Aí Jesus fala assim: eu tenho cura para você, moreno. Suba para cá. Você vai ser curado pela eternidade. É isso. Tem gente que a pessoa está com a enfermidade e você está orando com fé, humilhou, tudo certinho. Jesus levou. A gente tem que confiar também, tem que ter fé também, para saber que o céu é melhor do que a terra. Pelo menos é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o céu, sim, é o lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Então, se a pessoa está salva em Jesus Cristo, Jesus não quis curar ela na terra, levou ela para a glória. Essa foi a maior bênção que essa pessoa recebeu. E vou dizer mais: pergunta para esse miserável que está subindo se ele quer voltar. Porque o dia que eu tiver no céu e alguém falar: Jesus, ressuscita, eu falo assim: eu posso dar uma trovejada? Só uma trovejada. Se bem que ninguém quer morrer, não é verdade? Agora, fé em Jesus não é somente receber a cura, não. Fé em Jesus não é somente ter a certeza que Ele vai curar, não. Fé em Jesus é saber que se Ele curar, Ele é poderoso. Mas se Ele não curar, Ele também é poderoso. E Ele sabe o que faz, porque as Escrituras dizem a respeito disso. Elas dizem que a vontade dEle sempre será boa, perfeita e agradável. Vai ter coisa que Jesus vai fazer e vai honrar a sua fé. Vai ter coisa que Jesus não vai fazer, e aí você precisa honrar a sua fé. Certa vez eu estava orando por uma irmã com câncer, a Jéssica. Os mais antigos vão conhecer. E depois de tanto orar, eu falei: Jéssica, eu vou orar hoje pela última vez. E se Jesus te curar, todos nós veremos a glória de Deus. E se Jesus não te curar, você vai ver a glória de Deus. É fé. Independente do que aconteça, eu estou nele, Ele está em mim. Vai dar bom. Vai dar bom. E Jairo, ele salta esses obstáculos. O obstáculo da humildade, ele consegue vencer. O obstáculo da espera e o obstáculo da fé. E o milagre acontece, como vocês sabem, no final do texto. No final do texto, ele chega em casa, Jesus entra, a multidão ri, as pessoas vão rir. Tem coisa que você vai falar assim: não, eu creio que Jesus vai fazer. E as pessoas vão dizer: ih, mas acredita, porque se Jesus está com você, vai dar bom. Se você fala: eu vou ter o melhor restaurante de Parelheiros, vai ser um restaurante a nível Coco Bambu, no mínimo. E as pessoas falam: creia, irmão,
Não, Deus vai me dar dons espirituais e eu vou fazer coisas incríveis para a glória do Senhor. E as pessoas falam: creia, continue. Porque eu tenho certeza que se você aprender a saltar esses obstáculos, o obstáculo da humildade, ter humildade, aprender a esperar e manter a sua fé, independente da situação, certamente você vai experimentar coisas que outros não experimentaram. Amém? Se você recebe essa palavra, glorifique com sua boca o nome do Senhor e aplauda Ele.